Um guardanapo amassado, um ato fugaz de gentileza e um único momento que transformou o olhar de uma superestrela em uma oportunidade de mudar a vida. O sol do fim da tarde entrava pelas janelas do chão ao teto do Ocean Elegance, a joia da coroa da alta gastronomia de Miami, lançando raios dourados sobre o piso de mármore polido. Garçonetes deslizavam entre as mesas, seus aventais pretos impecáveis, seus sorrisos experientes, mas cansados. No centro de tudo estava Sarah Martinez, 24 anos, um turbilhão de graça silenciosa em um mundo que exigia perfeição. Seu cabelo escuro estava preso em um coque apertado, com mechas escapando enquanto ela equilibrava bandejas com taças de vinho de cristal e pratos de vieiras grelhadas. Seus olhos castanhos, penetrantes, porém gentis, perscrutavam o ambiente, captando cada mão levantada, cada copo vazio. Ela se movia como se pertencesse ao lugar, mas, no fundo, sentia o peso de nunca se encaixar completamente. Sarah não nasceu no brilho de Miami. Ela cresceu em um apartamento apertado a 16 quilômetros deste palácio à beira-mar, onde as contas do hospital de seu pai eram mais altas do que seus sonhos. Seu irmão mais novo, Ethan, 16, precisava de tênis novos que não pediria. Sua mãe era uma lembrança que se foi cedo demais. Mesmo assim, Sarah sorria, sempre. Ela acreditava que a gentileza era sua única moeda de troca, mesmo que raramente retribuísse. Antes de começarmos, deixe nos comentários se você acredita em segundas chances. Destrua isso como botão e fique por aqui para uma reviravolta de cair o queixo no final. O restaurante fervilhava com a multidão de sempre, magnatas da tecnologia, internos sob medida, influenciadores tirando fotos de caviar, casais cochichando em mesas à luz de velas. O ar cheirava a óleo de trufas e ambição. Sarah corria entre os postos, enchendo água, limpando pratos, com os tênis rangendo levemente sob o corpo. Ignorou a dor nas panturrilhas, o tremor nas mãos por não ter almoçado. Não podia se dar ao luxo de diminuir o ritmo. As gorjetas eram sua tábua de salvação, e o Ocean Elegance era uma mina de ouro se você jogasse direito. Mas Sarah não brincava. Ela ouvia quando um cliente mencionava um aniversário, lembrava-se de seu vinho favorito, dava pão extra para uma criança que parecia faminta. Não era estratégia, era instinto. Seus colegas de trabalho a chamavam de mole. Seu gerente, Victor Callahan, chamava isso de um problema. Victor era um falcão de terno passado, seus olhos cinzentos cortando a equipe como uma faca. Ele governava com uma prancheta e um sorriso irônico, latindo ordens com uma voz que fazia os novatos se encolherem. Para ele, o Ocean Elegance não era um restaurante, era uma máquina, e cada garçom era uma engrenagem. Sarah sabia que ele a observava atentamente, esperando um deslize. Ela não podia lhe dar um. Não hoje. Então, quando a correria do jantar chegou ao auge, as portas de vidro se abriram e um homem entrou sozinho. Ele usava um moletom preto com capuz, óculos escuros na cabeça e uma mochila pendurada no ombro. Ele se movia com uma confiança silenciosa, cabeça baixa, como se quisesse se misturar às sombras. A recepcionista, uma loira efervescente chamada Chloe, o conduziu a uma mesa de canto perto da janela, onde o oceano se agitava prateado sob a luz fraca. Sarah captou o momento do outro lado da sala, sua bandeja balançando enquanto ela parava. Algo nele a puxou de volta à memória. O queixo pontudo, o passo tranquilo, o jeito como ele afundou na cadeira como se fosse o dono do espaço. Sua respiração engatou. Seria possível? Ela semicerrou os olhos, o coração disparado. Cristiano Ronaldo. A lenda do futebol. O rosto em outdoors. O nome sussurrado em bares esportivos. Mas ali, em seu restaurante, parecendo que ele queria desaparecer, ela balançou a cabeça, duvidando de si mesma. Miami era cheia de sósias. Ainda assim, seu instinto gritava que era ele. Sarah se aproximou da mesa dele, o bloco de notas tremendo na mão. De perto, ele era inconfundível. A leve cicatriz acima da sobrancelha, o Rolex brilhando sob a manga, a curva cansada da boca.
Ele olhava para as ondas, os dedos tamborilando suavemente na toalha de mesa. Sem comitiva, sem câmeras. Apenas um homem, sozinho, carregando algo pesado em silêncio. Sara pigarreou. Boa noite, senhor. Posso começar com algo para beber? Sua voz era firme, mas seu pulso não. Ele olhou para cima, seus olhos escuros encontrando os dela por uma fração de segundo. Estavam cautelosos, inquisitivos, como se a estivesse avaliando. Água com gás, disse ele em voz baixa, com sotaque. E o que você recomendar para comer? Ele não abriu o cardápio, apenas se recostou, esperando. Sara assentiu, sem rabiscar nada. Ela não precisava. Ela viu a exaustão em seus ombros caídos, a maneira como ele evitava contato visual. Ele não estava ali para uma refeição, ele estava aqui para escapar. De volta à cozinha, ela se encostou no balcão, recuperando o fôlego. Miguel, o cozinheiro de sorriso torto e avental sujo de farinha, cutucou-a. Você está bem, Sar? Parece que você viu um fantasma. Seus olhos castanhos brilharam, mas havia preocupação ali. Miguel era sua âncora, aquele que lhe roubava as sobras de batatas fritas quando Victor não estava olhando. Estou bem, mentiu ela, olhando para o passe. Só acho que conheço aquele cara lá fora. Miguel ergueu uma sobrancelha, mas não insistiu. Ele deslizou um prato de polvo grelhado em sua direção. Para a mesa 12. Não deixe Victor te pegar sonhando acordada. Sara forçou um sorriso, pegando o prato. Enquanto serpenteava pela sala de jantar, ela lançava olhares furtivos para o homem de moletom. Ele não havia tocado na água, apenas olhava para o celular, rolando a tela sem rumo. Seu coração se apertou. Ela já tinha visto aquele olhar antes. No pai, depois de um dia ruim de quimioterapia. No Ethan, quando os valentões o atacavam. Quem quer que fosse, precisava de mais do que comida. Sara tomou uma decisão. Ela o trataria como tratava todo mundo, com carinho. Trouxe água com gás para ele, adicionando uma rodela de limão sem que ele pedisse. Sugeriu o robalo grelhado, simples, mas perfeito, e prometeu que seria rápido. Ele assentiu, mal erguendo os olhos, mas ela percebeu um brilho de gratidão em seus olhos. Ela hesitou por um instante, querendo dizer mais, mas a sombra de Victor pairava por perto. Ela saiu apressada, com a mente a mil. Se fosse Ronaldo, não faria cena. Nada de selfies, nada de fofocas, apenas respeito. Ela aprendera isso com a mãe, que sempre dizia: as pessoas não são a sua fama, elas são a sua dor. Sara acreditava nisso. Ela via isso em cada convidado, em cada história gravada em seus rostos. Mas a dor daquele homem era mais profunda, como uma maré o puxando para baixo. À medida que a noite avançava, Sara ficava de olho na mesa dele. Ela lhe serviu mais água antes que ele pedisse. Trocou o guardanapo quando ele o deixou cair. Trouxe uma porção de legumes assados que ela sabia que combinavam bem com o robalo. Coisas pequenas, mas deliberadas. Ela notou que ele comia devagar, beliscando a comida, seus olhos vagando novamente para o oceano. Certa vez, ele sorriu levemente quando ela pousou os legumes, murmurando: obrigada. Seu peito se aqueceu. Era o suficiente. Perto do fim da refeição, ela fez algo imprudente. Pegou um guardanapo e rabiscou um bilhete com sua caligrafia desajeitada. Você inspirou tantas pessoas. Espero que esta noite lhe traga paz. Ela o dobrou com força, com as mãos tremendo. Então, verificando se Victor não estava olhando, ela incluiu um desconto de 10% na conta dele. Era contra a política, mas o robalo estava caro demais, e ela sentiu que ele não se importava com o custo. Ele precisava de um gesto, não de uma transação. Quando trouxe a conta, ela enfiou o guardanapo embaixo dela, com o coração disparado. Quando quiser, senhor, disse ela, com a voz suave. Ele assentiu, ainda distante, e ela se afastou, sentindo-se como se tivesse acabado de pular de um penhasco. Não esperava que ele lesse. Não esperava nada. Mas parecia certo. Ela voltou para as outras mesas, servindo vinho para um técnico barulhento, rindo da piada de mau gosto de um cliente regular. A senhora Thompson, uma viúva de cabelos grisalhos que vinha toda sexta-feira, deu um tapinha em sua mão. Você é uma joia, Sara, disse ela, com seus olhos azuis gentis. Sara corou, afastando a cor. Ela não se sentia uma joia.
Sentia-se como uma equilibrista, a um passo em falso de cair. Então aconteceu. A voz de Victor cortou o zumbido da sala de jantar como uma sirene. Martinez! Ela congelou, com uma jarra d'água nas mãos. Ele estava parado ao lado da mesa de Ronaldo, segurando o guardanapo dela, o rosto uma nuvem de tempestade. A pasta da conta estava aberta, o desconto brilhando. Sara sentiu o estômago embrulhar. Ela pousou a jarra, as pernas pesadas ao se aproximar. O que é isso? Victor disparou, acenando com o guardanapo. Sua voz ecoou, atraindo olhares das mesas próximas. Você está escrevendo bilhetes de amor agora? E dando desconto em refeições sem aprovação? As bochechas de Sara queimaram. Ela olhou para Ronaldo, que olhou para cima, confuso, com os óculos escuros novamente. É só um agradecimento, gaguejou ela. Eu pensei. Victor a interrompeu. Você pensou? Isto não é uma instituição de caridade, Martinez. Isto é Ocean Elegance. Você não pode bancar a Madre Teresa com o meu dinheiro. Suas palavras ardiam, afiadas como vidro. Os olhos de Sara formigaram, mas ela piscou com força, recusando-se a chorar. A sala parecia menor, o ar mais denso. Os convidados cochichavam, os garfos tilintando desajeitadamente. A senhora Thompson franziu a testa da mesa, as mãos firmemente entrelaçadas. Miguel espiou pela porta da cozinha, o rosto tenso. Sara tentou novamente. Eu não quis fazer mal a ninguém, Sr. Callahan. Eu só queria... O riso de Victor foi frio. Guarde isso. Você terminou. Pegue suas coisas e saia. As palavras o atingiram como um soco. Pronto. Demitido. Sua mente vacilou. Ela abriu a boca, mas nada saiu. Ronaldo se remexeu na cadeira, o maxilar tenso, mas não disse nada. Talvez não tivesse ouvido tudo. Talvez não se importasse. A garganta de Sara fechou. Ela desamarrou o avental, com as mãos dormentes, e o entregou a Victor. Desculpe, sussurrou, sem saber a quem estava se desculpando. Victor se virou, já latindo para Chloe cobrir as mesas de Sara. O guardanapo estava amassado sobre a mesa, sem ser lido. Sara caminhou até a sala dos professores com a visão embaçada. O barulho dos pratos, o murmúrio das vozes, tudo se transformou num rugido abafado. Ela pegou a mochila, o moletom, a dignidade. Miguel a alcançou na porta dos fundos. Sara, espere. Isso não está certo. Você não merece isso. A voz dele falhou, mas ela balançou a cabeça. Estou bem. Mentiu novamente. Ela não estava bem. Estava arrasada. Ela entrou na noite úmida de Miami, o cheiro forte de sal do oceano se misturando às suas lágrimas. Seus tênis arrastavam no asfalto enquanto ela se dirigia ao ponto de ônibus, cada passo mais pesado que o anterior. Ela pensou na cara de Ethan quando contasse a ele. A tosse do pai, as contas na gaveta. Ela perdera tudo por um bilhete num guardanapo, por um momento de gentileza. E Ronaldo? Ele se fora, provavelmente já a esquecendo. O que ela não sabia era que alguém tinha visto tudo. A senhora Thompson, com o olhar aguçado por trás dos óculos, observara cada palavra. E Ronaldo, guardando o guardanapo no bolso, sentira algo mudar dentro de si, algo que ele não conseguia ignorar. A noite de Sara acabara, mas sua história estava apenas começando. A noite de Miami pressionava as janelas do pequeno apartamento de Sara. O zumbido de uma batida distante de reggaeton se misturava ao barulho de um ar-condicionado antigo. Lá dentro, a sala de estar estava escura, iluminada apenas por um abajur bruxuleante que lançava longas sombras sobre o papel de parede descascado. Sara estava sentada no sofá afundado, ainda com seu moletom de trabalho, os tênis chutados para longe da porta. Sua mochila caía ao lado dela, intocada, como se carregasse o peso de seu fracasso. O relógio na parede tiquetaqueava alto demais, cada segundo um lembrete do que ela havia perdido. Suas mãos repousavam no colo, os dedos percorrendo os calos de anos carregando bandejas, limpando mesas, fingindo sorrisos. Seus olhos castanho esverdeados, vermelhos de tanto chorar, fitavam a mesa de centro, onde uma pilha de contas não pagas zombava dela. Aluguel, luz,
Os remédios do pai. Cada um deles era um tijolo em seu peito, esmagando o ar de seus pulmões. Ela havia fracassado. Não apenas ela, mas Ethan, seu irmão de 16 anos, que precisava que ela fosse forte. Seu pai, cuja tosse ecoava do quarto, precisava dela para mantê-los à tona. Ela apostou na bondade e o mundo riu na sua cara. O apartamento cheirava a arroz com feijão do dia anterior, com um leve traço da pasta mentolada do pai pairando no ar. Era seu lar, mas naquela noite parecia uma gaiola. O celular de Sarah vibrou na almofada ao lado dela, mas ela o ignorou. Provavelmente Chloe, mandando mensagens para saber como ela estava, ou pior, um grupo de bate-papo explodindo com fofocas sobre sua demissão. Ela não conseguia encarar. Ainda não. Sua mente repassou a cena na Ocean Elegance, a voz de Victor cortando-a, o guardanapo amassado em sua mão. Será que Ronaldo tinha visto? Teria lido o bilhete dela? Ela duvidava. Ele provavelmente já estava a meio caminho de um jato particular, o pequeno gesto dela perdido na confusão da vida dele. Ela se recostou, fechando os olhos, mas as imagens não paravam. Os convidados olhando, a carranca da senhora Thompson, o olhar desamparado de Miguel da cozinha. Ela havia saído sem nada além do orgulho, e até mesmo ele parecia esfarrapado. Uma batida suave quebrou o silêncio. Sarah ficou tensa, olhando para a porta. Ethan estava na casa de um amigo, estudando para uma prova de matemática que jurou que tiraria nota máxima. Seu pai dormia, desmaiado por causa dos analgésicos. Quem tinha chegado tão tarde? Ela se levantou, enxugando o rosto, e caminhou até a porta de meias. Pelo olho mágico, viu Miguel, com o jaleco de chefe jogado no ombro, o sorriso torto sumindo ao vê-la abrir a porta. Sar, você está com uma cara péssima, disse ele, entrando sem perguntar. Sua voz era calorosa, mas seus olhos castanhos estavam preocupados, examinando-a como se pudessem ver as rachaduras que ela escondia. Você não respondeu minhas mensagens. Tinha que ter certeza de que não estava, tipo, queimando o avental em protesto ou algo assim. Sarah forçou uma risada, mas saiu vazia. Estou bem, Miguel. Só processando. Ela acenou para que ele se sentasse no sofá, fechando a porta suavemente. Miguel sentou-se, com o joelho balançando, um hábito quando estava nervoso. Colocou um saco de papel sobre a mesa, exalando o cheiro de empanadas frescas. Trouxe estas. Fiz depois do meu turno. Imaginei que você não tivesse comido. O estômago de Sarah roncou, traindo-a, mas ela balançou a cabeça. Você não precisava. Miguel deu de ombros. Sim, precisei. Você é da família, Sar. E o que Victor fez foi besteira. Você não merece isso. Sua voz endureceu, mas suavizou quando a viu estremecer. Olha, eu sei que você está sofrendo, mas você é mais forte do que isso. Lembra quando você me treinou? Eu derrubava pratos para todos os lados e você não me deixou desistir. Agora é a minha vez. Os olhos de Sarah ardiam. Ela queria acreditar nele, mas o peso era pesado demais. Não é só o trabalho, sussurrou. É o Ethan, pai, tudo. Não posso decepcioná-los e acabei de decepcioná-los. Miguel se inclinou para a frente, com as mãos entrelaçadas. Você não decepcionou ninguém. Você fez o que sempre faz. Viu alguém sofrendo e tentou ajudar. Aquele cara, quem quer que fosse, também viu. Aposto que está pensando em você agora. Sarah zombou, limpando o nariz. É, claro, se foi quem eu penso, provavelmente está em alguma festa de iate, sem se preocupar com uma garçonete que nunca mais verá. Miguel sorriu, balançando a cabeça. Você não sabe disso. As pessoas reparam em você, Sar. Você é como o sol na tempestade. Brega, eu sei, mas é verdade. Ela revirou os olhos, mas uma pequena faísca brilhou em seu peito. Miguel sempre sabia como puxá-la de volta, mesmo que só um pouquinho. Ele cutucou a sacola. Coma. Depois durma. Amanhã é um novo dia. Ele se levantou, apertando seu ombro. E olha só, estou juntando dinheiro para aquele food truck, né? Quando eu conseguir, você é meu parceiro.
Combinado? Sara assentiu, cansada demais para discutir. Combinado. Depois que Miguel saiu, o apartamento ficou mais silencioso, mas suas palavras permaneceram. Sara abriu a sacola, tirando uma empanada, cujo calor penetrou em suas mãos. Deu uma mordida, a crosta crocante e a carne saborosa a deixando aterrada, mesmo que por apenas um instante. Olhou para o celular, finalmente verificando. 3 mensagens de Chloe. Uma da Sra. Thompson dizendo: "Me liga se precisar conversar, querida." O coração de Sara se aqueceu, mas ela desligou o telefone. Não conseguia falar. Ainda não. Enrolou-se no sofá, a empanada pela metade, e deixou os olhos se fecharem. O sono veio em fragmentos, interrompido por sonhos com o sorriso irônico de Victor, os olhos cansados de Ronaldo, o guardanapo esvoaçando no chão. Do outro lado da cidade, em uma suíte na cobertura com vista para o horizonte cintilante de Miami, Cristiano Ronaldo estava sentado sozinho. O quarto era elegante, todo de vidro e couro, com uma garrafa de água com gás transpirando sobre a mesa de centro. Seu celular brilhava, as notificações se acumulavam. Patrocinadores, agentes, amigos que não eram realmente amigos. Ele os ignorou, o polegar traçando a borda de um guardanapo dobrado. O bilhete de Sara. Ele o lera no carro depois de sair da Ocean Elegance, as palavras ecoando como um raio silencioso. Você inspirou tantas pessoas. Espero que esta noite lhe traga paz. Simples, sincero, sem planos. Ele se recostou, o maxilar tenso, as luzes da cidade se turvando além da janela. A fama era uma gaiola, uma que ele mesmo havia construído. O mundo via os gols, os recordes, o sorriso. Eles não viam as noites como esta, quando o barulho parava e o vazio se instalava. A voz de sua mãe ecoava em sua cabeça, sua preocupação quando ele soou distante em sua última ligação. Os desenhos do filho, guardados na bolsa, pareciam uma tábua de salvação que ele não conseguia alcançar. Ronaldo desdobrou o guardanapo novamente, relendo a letra torta. Imaginou Sara, seu sorriso rápido, suas mãos cuidadosas, o jeito como ela se movia como se estivesse dançando no caos. Ela o vira, não o ícone, mas o homem. Ele sentira isso em seu olhar, em seus pequenos gestos, o limão em sua água, os vegetais que ele não pedira, e então a voz de Victor, ríspida e cruel, quando Ronaldo saiu pela porta. Ele não ficara. Queria, mas os olhares fixos nele, os sussurros começando, o impediram. A atenção era uma armadilha, mas o guardanapo queimava em seu bolso, um lembrete de algo real. Ele andava à deriva ultimamente, o peso das expectativas mais pesado do que nunca. Lesões, críticas, o relógio correndo de sua carreira. Ele tinha 40 anos, ainda perseguindo, ainda provando. Mas para quê? O bilhete de Sara era um espelho, mostrando-lhe uma verdade que ele havia esquecido. Ele era mais do que seu nome. Ele pegou o telefone e ligou para Carla, sua assistente. Ela atendeu ao primeiro toque, com a voz firme apesar da hora. Sim, Cristiano. Ele fez uma pausa, com o guardanapo na mão. A garçonete de hoje. Sara, encontre-a. Preciso falar com ela. Carla não perguntou por quê. Nunca perguntava. Vou precisar de alguns detalhes. O nome do restaurante, talvez o sobrenome dela? Ronaldo deu o que sabia, com a voz firme, mas urgente. Faça isso rápido e em voz baixa. Ele desligou, colocando o telefone no gancho. A cidade brilhava lá embaixo, indiferente. Ele ficou parado, andando de um lado para o outro, o guardanapo ainda em suas mãos. Não sabia o que diria a Sara, mas sabia que não podia deixar a gentileza dela desaparecer na noite. Era algo raro demais, pesado demais. Ele lhe devia algo, mesmo que não soubesse o quê. De volta ao apartamento de Sara, a luz da manhã entrava pelas persianas, pintando listras em seu rosto. Ela se mexeu, com o pescoço rígido por causa do sofá, o saco de empanadas amassado ao lado. O relógio marcava 7h32. Ela gemeu, a realidade voltando com tudo. Sem emprego, sem planos. Ela se levantou, se espreguiçou e foi arrastando os pés até a cozinha. A tigela de cereal de Ethan estava na pia, um bilhete na geladeira.
Tirei nota máxima na prova. Chego tarde em casa. Te amo. Sara sorriu, seu coração se animando, depois afundando. Como ela contaria a ele? Ela preparou um café, aquele barato com gosto de arrependimento, e verificou os remédios do pai. Restavam 2 comprimidos. Seu estômago se revirou. Ela descobriria. Ela sempre descobria. Mas hoje, o como parecia impossível. O telefone dela tocou, um número desconhecido. Ela hesitou, esperando um cobrador, mas atendeu. Alô? Uma voz feminina, suave e profissional. É Sara Martinez? Sara franziu a testa, encostando-se no balcão. Sim, quem é? Uma pausa. Meu nome é Carla. Trabalho para alguém que gostaria de conhecê-la. Você pode estar no Meridian Hotel às 10? O pulso de Sara disparou. Conhecer quem? Sobre o que é isso? O tom de Carla permaneceu calmo. É sobre ontem à noite. Ele quer te agradecer. Vou mandar um carro. A mente de Sara acelerou. Ele? Ronaldo? De jeito nenhum. Tinha que ser uma brincadeira. Mas a voz de Carla era real demais, firme demais. Eu não... Quero dizer, por quê? Sara gaguejou. Você vai ver, disse Carla. O carro chega em 1 hora. A ligação terminou, deixando Sara olhando para o telefone, o café esquecido. O coração batia forte, a esperança e o medo se entrelaçando dentro dela. Ela não sabia o que estava por vir, mas algo lhe dizia para ir. Ela agarrou sua jaqueta, com as mãos trêmulas, e entrou no desconhecido, as palavras do guardanapo ecoando em sua mente, uma promessa que ela ainda não compreendia. Amanhã em Miami era uma explosão de cores, o sol pintando a cidade em dourado e rosa, enquanto Sara estava sentada no banco de trás de um SUV preto e elegante, com as mãos firmemente entrelaçadas no colo. Os bancos de couro cheiravam a novos, o ar-condicionado contrastava fortemente com o calor úmido lá fora. Ela usava sua melhor calça jeans e uma blusa branca simples, a única roupa que possuía que parecia remotamente apropriada para o que quer que fosse. Seus olhos castanhos se voltaram para a janela, observando palmeiras e torres de vidro passarem como um borrão. O motorista, um homem quieto de boné preto, não disse nada. Carla, a mulher do telefone, estava sentada na frente, seus dedos bem cuidados digitando em um tablet. O estômago de Sara se revirou com perguntas. Por que Ronaldo queria vê-la? Seria por causa do guardanapo, do desconto, da demissão? Sua mente girava, repetindo o sorriso de escárnio de Victor, o peso de seu avental, enquanto o entregava. Ela olhou para o celular, onde o bilhete de Ethan, "Te amo", era seu papel de parede. Ela precisava se controlar por ele, pelo pai. Mas a esperança, frágil e desconhecida, cintilava em seu peito. O SUV parou em frente ao Meridian Hotel, uma joia discreta escondida dos resorts mais chamativos de Miami. Sua fachada era toda de linhas retas e vidro fosco, o tipo de lugar onde a riqueza sussurrava em vez de gritava. Sara saiu, seus tênis rangendo na entrada de pedra polida. Carla a conduziu para dentro, seus saltos estalando com determinação. O saguão cheirava a jasmim e cedro, uma pequena fonte borbulhando no centro, seu som acalmando os nervos de Sara, mesmo que apenas ligeiramente. Ela se sentia deslocada, sua blusa muito simples, sua postura muito rígida. Hóspedes internos sob medida e vestidos de grife passavam, seus olhares deslizando sobre ela como se ela fosse invisível. Carla não diminuiu o passo, guiando-a até um elevador privativo. Ele está esperando lá em cima, disse ela com a voz suave, mas calorosa. Sara assentiu, com a garganta apertada demais para falar. O elevador zumbia, subindo para o último andar. Cada segundo espreitava seus nervos mais à flor da pele. O que Ronaldo poderia querer? Seu bilhete era apenas um rabisco, um momento de instinto. Ela não esperava que isso importasse. As portas se abriram para um corredor forrado com carpete cinza suave e arte moderna. Carla apontou para um conjunto de portas duplas, de madeira entalhada com padrões sutis. Ele está lá dentro. Pode entrar. Sara hesitou, com a mão pairando sobre a maçaneta.
Seu reflexo no latão polido mostrava olhos arregalados e bochechas coradas. Ela respirou fundo, abriu a porta e entrou. O quarto era uma suíte, toda creme e dourada, com janelas do chão ao teto emoldurando o azul infinito do oceano. Cristiano Ronaldo estava sentado em um sofá de couro, sem moletom ou óculos escuros, apenas uma camisa preta justa e jeans, sua presença preenchendo o espaço. Ele se levantou, seu sorriso pequeno, mas genuíno, seus olhos escuros fixos nos dela. Sara, disse ele, sua voz calorosa e com sotaque. Obrigada por vir. Ela congelou, seu coração batendo forte. Ele sabia o nome dela. Isso era real. Sara ficou imóvel, as mãos se contorcendo. Eu não entendo, conseguiu dizer, a voz quase um sussurro. Ronaldo gesticulou para uma cadeira à sua frente, com uma mesa de centro de vidro entre eles, segurando uma bandeja de doces e café. Por favor, sente-se. Ela obedeceu, com as pernas trêmulas, apoiando-se na beirada do assento. De perto, ele era menos uma lenda, mais humano. Rugas ao redor dos olhos, uma leve tensão no maxilar. Ele se inclinou para a frente, os cotovelos apoiados nos joelhos, o guardanapo da noite anterior dobrado cuidadosamente ao lado da bandeja. Li seu bilhete, disse ele, com o olhar firme. Me atingiu, Sara. Com força. Você não me conhecia, mas me viu. Não o nome, não. Seja lá o que for que as pessoas veem. Você viu uma pessoa. As bochechas de Sara queimaram. Ela queria desviar o olhar, mas os olhos dele a encararam. Eu só... Parecia que você precisava, disse ela, quase se desculpando. Eu não queria causar problemas. O riso de Ronaldo foi suave, quase triste. Problemas? Você foi demitida por minha causa. Porque você foi gentil. Eu vi, Sara. Eu vi aquele homem, seu chefe, te detonar. Eu deveria ter dito algo naquela hora, mas não disse. Estou dizendo agora. Ele fez uma pausa, recostando-se, os dedos roçando o guardanapo. Já fui a 1000 restaurantes. As pessoas querem fotos, autógrafos, um pedaço de mim. Você não quis. Você me deu algo em vez disso. Paz, por um instante. Você sabe como isso é raro. A garganta de Sara se apertou. Ela balançou a cabeça, incapaz de falar. Ela só tinha feito o que parecia certo, mas as palavras dele faziam com que parecesse maior, mais pesado. Ele pegou uma pasta preta sobre a mesa e a deslizou em sua direção. Abra, disse ele. Suas mãos tremiam ao levantar a capa. Dentro havia um contrato, páginas impecáveis e oficiais, com o nome dela no topo. Gerente, dizia, restaurante família, um salário que a fez arregalar os olhos, os benefícios listados em tópicos bem definidos. Ela olhou para cima confusa. O que é isso? Ronaldo sorriu, com um brilho nos olhos. Estou abrindo um restaurante aqui em Miami, não como aquele em que você trabalhou. Este é diferente. Chama-se Família, em homenagem à minha família, às minhas raízes. Quero que seja um lugar onde as pessoas se sintam em casa, onde os funcionários não sejam apenas funcionários, sejam família também. E quero que você administre, que seja o coração disso. Sara prendeu a respiração. Gerente? Ela? Ela nunca havia administrado nada, apenas se esforçava em turnos, sobrevivia de gorjetas. Eu não sei como, gaguejou. Você tem, disse Ronaldo com a voz firme. Você tem o que importa. Coração. O resto, você aprende. Eu vi como você se moveu ontem à noite, como você se importou. Isso não é algo que se ensina. Ele se inclinou para a frente novamente, sua intensidade suavizando. Eu estava em um lugar escuro, Sara. A fama, a pressão, é muita coisa. Seu bilhete me lembrou que ainda existe algo bom por aí. Eu quero que você me ajude a construir algo bom também. Os olhos de Sara ardiam, lágrimas ameaçando. Ela agarrou a pasta, sua mente a mil. Era demais, rápido demais. Ela pensou em Ethan, seu pai, as contas. Isso poderia mudar tudo, mas a dúvida se instalou. Por que eu? Ela perguntou com a voz baixa. O sorriso de Ronaldo se alargou. Porque você é você.
Já chega. Antes que pudesse responder, a porta se abriu e Carla entrou, seguida pela senhora Thompson, cliente habitual do Ocean Elegance. Seus cabelos grisalhos estavam presos em um coque, os olhos brilhando por trás dos óculos. Sara, querida, disse ela com a voz afetuosa. Espero não estar atrapalhando. Sara piscou, atordoada. Senhora Thompson? O que a senhora está fazendo aqui? A mulher mais velha riu baixinho, acomodando-se em uma cadeira. Cristiano estendeu a mão. Eu vi o que aconteceu ontem à noite e disse a ele que você é uma em 1 milhão. Eu a observo há meses, querida. Você trata todos como se fossem importantes. Isso é raro. As bochechas de Sara coraram. A senhora Thompson não era apenas uma cliente. Ela era uma filantropa local, conhecida por financiar discretamente projetos comunitários. Estou investindo na família, acrescentou a senhora Thompson. E insisti para que você participasse. A cabeça de Sara girava. Ronaldo, senhora Thompson, este contrato era surreal. Ela queria dizer sim, mas o medo a impedia. Não sei se estou pronta, admitiu com a voz trêmula. Ronaldo se inclinou para a frente, o olhar firme. Ninguém nunca está pronto. Você simplesmente começa, e você não estará sozinha. Carla está cuidando das operações e eu estarei lá quando puder. Você consegue. Carla assentiu com um sorriso encorajador. Precisamos de alguém que entenda as pessoas, Sara. É você. A senhora Thompson estendeu a mão, dando um tapinha em sua mão. Dê o salto, querida. Você merece. Sara suspirou, a pasta pesada nas mãos. Pensou nas empanadas de Miguel, no post-it de Ethan, na tosse do pai. Não era só um trabalho. Era uma chance de reescrever sua história. Ok, sussurrou ela, e depois mais alto. Ok, eu faço isso. O sorriso de Ronaldo era elétrico, o mesmo que iluminava estádios. Ótimo, começamos na semana que vem. O lugar está sendo reformado agora, mas quero você lá desde o começo. Ele se levantou, enfiou a mão no bolso e tirou um pequeno envelope. Só mais uma coisa, disse ele, entregando-o a ela. Isso não faz parte do trabalho. É pessoal. Pelo que você fez por mim. Sara abriu com as mãos tremendo. Dentro havia um cheque, um valor tão alto que a fez perder o fôlego. O suficiente para pagar o aluguel de 1 ano, os remédios do pai, o material escolar do Ethan. Ela cobriu a boca, as lágrimas escorrendo. Não posso. Isso é demais, disse ela com a voz embargada. Ronaldo balançou a cabeça. Não é. Você me deu algo que o dinheiro não compra. Esta sou eu retribuindo. A senhora Thompson sorriu, com os olhos marejados. Você vai fazer grandes coisas, Sara, disse ela. Carla lhe entregou um cartão de visita. Me ligue amanhã. Nós vamos te ajudar. Sara assentiu, impressionada, o envelope e a pasta agarrados ao peito como cordas salva-vidas. Semanas depois, o sol se pôs sobre o histórico Coconut Grove de Miami, onde ficava o Família, um bangalô restaurado da década de 1920 transformado em restaurante. Sua fachada de madeira brilhava sob luzes de corda. A placa simples, mas elegante, Família. Lá dentro, o ar cheirava a ervas frescas e pão quente, risos se misturando ao suave jazz latino. Sara estava na entrada, seu novo blazer preto impecável, um crachá de gerente preso ao peito. Seu sorriso era nervoso, mas real, seus olhos castanhos brilhantes enquanto ela cumprimentava os convidados. O salão estava animado, mesas cheias de famílias, amigos, moradores locais que tinham ouvido a agitação. Miguel estava na cozinha, seu sonho de food truck em espera para ser o chefe de cozinha do Família, seu sorriso largo enquanto servia empanadas. Ethan, de gravata emprestada, limpava as mesas, seu orgulho pela irmã brilhando. A senhora Thompson estava sentada em uma mesa de canto, bebendo vinho. Seu aceno para Sara era de aprovação silenciosa. Ronaldo também estava lá, no fundo, sem holofotes, apenas observando. Usava um paletó simples, misturando-se à multidão, mas sua presença era uma âncora silenciosa. Ele cruzou o olhar com Sara, enquanto ela orientava um garçom nervoso, com a voz paciente e as mãos firmes. Ele sorriu, sabendo que tinha escolhido certo.
O Família não era apenas um restaurante, era uma promessa de aconchego, de respeito, de segundas chances. Sara atravessou a noite, verificando pratos, agradecendo aos clientes, com o coração transbordando. Parou no bar, tocando a madeira polida, da mesma forma que certa vez tocara o balcão do Ocean Elegance. Mas aquilo era diferente, era dela. A dor daquela noite, as palavras de Victor, o guardanapo amassado. Tudo isso a havia trazido até ali. Quando os últimos convidados foram embora, Sara ficou sozinha na sala de jantar silenciosa. As luzes diminuíram, a música diminuiu. Ela caminhou até uma janela, com o oceano escuro lá atrás, e soltou o ar que vinha prendendo há semanas. Seu celular vibrou. Uma mensagem de Ethan. Você arrasou, mana. Ela sorriu, com lágrimas brotando nos olhos, mas estes eram diferentes. Não pesados, não quebrados, eram leves, como a brisa lá fora. Ela pensou nas palavras de Ronaldo, na fé da senhora Thompson, nas empanadas de Miguel. A gentileza lhe custara tudo e depois lhe dera mais. Ela olhou para as estrelas, sussurrando: obrigada, para todos e para ninguém. Família estava aberta, assim como seu futuro. A jornada de Sara na história de família é um poderoso testemunho do poder transformador da gentileza, da resiliência e da conexão humana. Tendo como pano de fundo o vibrante cenário gastronômico de Miami, sua experiência ressoa profundamente, oferecendo lições que transcendem a narrativa e falam diretamente aos desafios e oportunidades que enfrentamos em nossas próprias vidas. Como público americano, somos atraídos por histórias de azarões que superam a adversidade, e o arco de Sara incorpora esse espírito. Seu pequeno ato de empatia, escrever um bilhete sincero e oferecer um desconto a um Cristiano Ronaldo cansado, lhe custa um emprego, mas no final abre a porta para uma nova vida. Por meio de sua história, somos lembrados de verdades universais sobre compaixão, perseverança e os efeitos cascata de fazer o bem, mesmo quando o mundo parece puni-lo. A seguir, explorarei minhas reflexões sobre a história e as lições práticas que podemos aplicar, fundamentadas em uma perspectiva cultural americana que valoriza a coragem, a comunidade e as segundas chances. Em primeiro lugar, a história de Sara ressalta a coragem necessária para ser gentil em um mundo que frequentemente prioriza o lucro em detrimento das pessoas. Trabalhando como garçonete no ambiente de alta pressão da Ocean Elegance, Sara poderia ter agido com segurança, seguindo o roteiro de um serviço impecável para garantir suas gorjetas e seu emprego. Em vez disso, ela percebe a dor silenciosa de Ronaldo e age por instinto, oferecendo uma fatia de limão, vegetais extras e um bilhete que fala mais sobre sua humanidade do que sobre sua fama. Isso ressoa com o ethos americano do individualismo. Não no sentido egoísta, mas na escolha de agir com integridade, mesmo quando é arriscado. Em nossas vidas aceleradas, seja em escritórios corporativos, empregos no varejo ou responsabilidades familiares, é fácil cair no piloto automático, priorizando a eficiência em detrimento da empatia. A escolha de Sara nos desafia a parar e observar as pessoas ao nosso redor. Colegas de trabalho, estranhos, até mesmo aquelas que parecem intocáveis, e oferecer um momento de cuidado genuíno. A lição aqui é clara. Gentileza é um risco que vale a pena correr. Pode não render sempre recompensas imediatas, mas planta sementes que podem mudar vidas, incluindo a nossa. Aplicando isso à vida cotidiana, podemos começar aos poucos, em uma cultura que celebra a correria, onde os americanos frequentemente conciliam longas horas de trabalho com objetivos pessoais. A gentileza pode parecer um luxo inacessível, mas Sara mostra que não se trata de grandes gestos. Um sorriso para um caixa estressado, um bilhete de incentivo para um colega em dificuldades ou um momento de paciência com um familiar difícil podem mudar o dia de alguém. Por exemplo, na minha própria vida, comecei a deixar bilhetes de agradecimento para entregadores ou a dar notícias de um colega de trabalho que parece estranho. Esses atos não custam muito tempo ou dinheiro, mas constroem conexões que tornam o mundo menos frio. A demissão de Sara nos lembra que a gentileza pode ter um preço, mas sua história também prova que o universo muitas vezes encontra uma maneira de equilibrar a balança. Outra lição importante é o poder da resiliência diante da injustiça.
Quando Victor humilha Sarah, demitindo-a na frente de convidados por seu pequeno ato de compaixão, é um soco no estômago. Sua caminhada para casa, carregada pelo medo de decepcionar a família, é um momento com o qual muitos de nós podemos nos identificar. Aqueles momentos em que a vida parece injustamente contra nós. Na cultura americana, somos ensinados a nos erguermos pelos próprios pés. Mas a história de Sarah acrescenta nuances a isso. Sua resiliência não se trata de negar a dor. Trata-se de senti-la e seguir em frente mesmo assim. Ela não se deixa levar, mesmo quando o desespero a tenta. Em vez disso, ela come a empanada de Miguel, atende ao chamado de Carla e adentra o desconhecido no Meridian Hotel. Isso reflete uma característica tipicamente americana: a capacidade de seguir em frente, de ver os contratempos como preparativos para a retomada. É o mesmo espírito que impulsiona empreendedores a se reerguerem após o fracasso, ou famílias a se reconstruírem após as dificuldades. Na prática, isso significa aceitar os contratempos como parte da jornada. Seja uma perda de emprego, um projeto fracassado ou uma rejeição pessoal, podemos aprender com Sarah a nos apoiar em nossas redes de apoio, como a amizade de Miguel ou o incentivo da Sra. Thompson, e permanecer abertos a oportunidades inesperadas. Por exemplo, após um recente revés na carreira, me senti derrotado, mas procurei um mentor e aceitei um pequeno trabalho freelancer que me levou a novas conexões. A história de Sarah nos incentiva a continuar aparecendo, mesmo quando o caminho não está claro. Não se trata de ignorar a dor, mas de confiar que algo melhor nos espera além dela. O papel da comunidade na transformação de Sarah é outra lição profunda. Ela não ascende sozinha. As empanadas e o discurso motivacional de Miguel, a defesa da Sra. Thompson e a fé de Ronaldo nela desempenham um papel importante. Na cultura americana, frequentemente celebramos o herói solitário, mas a história de Sarah nos lembra que ninguém alcança o sucesso isolado. Ronaldo, um ícone global, poderia ter descartado o bilhete dela como insignificante, mas ele escolhe agir, oferecendo a ela um papel em família e um cheque para aliviar seus fardos. A Sra. Thompson, uma filantropa discreta, usa sua influência para apoiar o novo capítulo de Sarah. Miguel, um sonhador como ela, a lembra de seu valor. Isso reflete o melhor das comunidades americanas. Pense em arrecadações de fundos em bairros, grupos religiosos ou colegas de trabalho se unindo em torno de alguém necessitado. É um chamado para buscar e oferecer apoio, reconhecendo que nossa força reside na conexão. Na prática, isso significa construir e nutrir nossas próprias redes. Em um mundo de mídias sociais e interações fugazes, podemos priorizar relacionamentos reais. Ligue para um amigo que esteja com dificuldades. Ofereça-se para ser mentor de alguém que está começando. Ou, como a Sra. Thompson, use qualquer influência que você tenha, grande ou pequena, para impulsionar os outros. Comecei a reservar um tempo para um café com antigos colegas, não apenas para fazer networking, mas para ouvir e compartilhar. Esses momentos criam uma rede de segurança para as quedas da vida e amplificam nossos sucessos. A história de Sarah mostra que, quando investimos nos outros, também estamos investindo em nós mesmos. Por fim, a história destaca o poder redentor das segundas chances. A oferta de Ronaldo a Sarah não é caridade, é um reconhecimento do seu caráter. Família torna-se um espaço onde seus valores, empatia, respeito e compaixão moldam um novo tipo de restaurante. Isso se alinha à crença americana na reinvenção, a ideia de que não importa onde você comece, você pode construir algo novo. Sarah passa de garçonete demitida a gerente, não por sorte, mas por se manter fiel a si mesma. Ronaldo também encontra redenção, transformando suas próprias dificuldades em uma visão para um negócio que prioriza as pessoas em detrimento do lucro. Isso se dirige a qualquer pessoa que já se sentiu presa, lembrando-nos de que nossos momentos mais difíceis podem levar aos nossos maiores avanços. Para aplicar isso, podemos buscar maneiras de criar ou aproveitar segundas chances.
Talvez seja fazer um curso para mudar de carreira, pedir desculpas para consertar um relacionamento ou iniciar um projeto apaixonante, como o sonho do Miguel com um food truck. Para mim, significou ser voluntário em um centro comunitário local, o que reacendeu meu senso de propósito depois de me sentir esgotado. O salto de Sara para família mostra que segundas chances muitas vezes vêm disfarçadas de desafios e cabe a nós dizer sim. No fim das contas, a história de Sara é um farol de esperança em um mundo que pode parecer duro e transacional. Ela nos ensina a liderar com gentileza, mesmo quando é arriscado, a superar contratempos com garra, a nos apoiar e elevar nossas comunidades e a abraçar a possibilidade de recomeçar. Essas não são apenas lições para grandes momentos, mas para o dia a dia, o café, o escritório, a mesa de jantar em família. O pequeno bilhete de Sara mudou sua vida porque veio de sua essência, um lugar de autenticidade e cuidado. Todos nós temos esse poder, tocar vidas com atos simples, seguir em frente quando é difícil, construir algo significativo com os outros. Se a história de Sara te comoveu, clique aqui como botão para espalhar o amor. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa de um lembrete de que a gentileza sempre retorna. Não se esqueça de inscrever-se e toque o sino para mais histórias inspiradoras e inspiradoras. Deixe um comentário abaixo. Você teria escrito aquele bilhete como a Sara? Ou compartilhe uma ocasião em que um pequeno ato de gentileza mudou o seu dia. Vamos continuar esta conversa e construir uma comunidade que acredita em segundas chances e no poder do coração. Nos vemos no próximo vídeo.